Gostaria de agradecer o time da Zodiac, os amigos aí, que a última vez nos encontramos em bons momentos nos Estados Unidos. Ele já me apresentou, eu sou do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje, só para comentar do Hospital Albert Einstein, ele tem um convênio com o Hospital MD Anderson, que é um dos maiores centros de oncologia que nós temos hoje no mundo. E hoje nós temos uma coisa que é muito interessante, que é uma videoconferência que nós fazemos com eles todas as quartas-feiras, onde nós discutimos nossos casos complicados e eles, por incrível que pareça, pedem também opiniões para a gente dos casos complicados nele. E é uma coisa muito interessante. Também sou médico responsável pela urologia do Hospital São Luís do Itaim e do Hospital Santa Paula. Por falar no Hospital Santa Paula, hoje o Hospital Santa Paula tem um centro de oncologia que é gerido pelo Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. Então eu estou nas duas pontas, no Einstein, no Sírio, sem briga em nenhuma das partes. Mas, de qualquer forma, é muito interessante, porque eu tenho as discussões dos dois grupos que são de altíssimo nível. Me chamaram para falar um pouquinho das doenças da próstata, e aqui eu trouxe um slide bem representativo. Essa é a próstata, aqui é a uretra. Eu sei que vocês são do grupo de Tansulon, então vocês conhecem bem, e aqui é bem representativo um nódulo prostático que a gente, com o toque, na maior parte das vezes a gente consegue detectar. O maior problema são aqueles casos onde a gente faz o toque e não detecta e o indivíduo tem uma coisinha muito pequena e pode ser, às vezes, muito agressiva. Mas eu vou comentar sobre as doenças da próstata, vou abordar um pouco o câncer de próstata, os aspectos práticos, o paciente, quando chega no nosso consultório, o que a gente faz, e depois eu vou abordar um pouquinho do Eligard, que é o produto em foco aqui no momento. Então, aqui nós temos uma ilustração que mostra a próstata, que é uma glândula que fica embaixo da bexiga, grosso modo. Então, nós temos a bexiga, a uretra, e a primeira porção da uretra, ela cruza a próstata. Depois, nós temos a região do esfíncter, uma outra porção da uretra, e a urina é eliminada. Então, por que a gente faz o toque retal? Depois eu vou mostrar. Porque a gente consegue sentir essa porção da próstata. A maior parte, por incrível que pareça, existem muitos pacientes que nos procuram com queixas proctológicas, porque na cabeça deles a gente faz o toque retal, então a gente trata de hemorroidas, sangramento anal. Estou comentando que é o nosso dia a dia. Doutor, eu estou com hemorroidas. Olha, desculpe, algum problema para urinar, aí ele começa a relatar e a gente manda uma cartinha para o proctologista. Quer dizer, é através dessa região que a gente tem acesso para examinar o paciente. Doutor, ainda se faz o toque retal? O toque retal é soberano, é fundamental. Quem não faz o toque retal é norma, é conduta. Quem não faz, está fazendo um exame físico incompleto. É igual uma paciente vai no ginecologista e o ginecologista não faz um toque vaginal. Não existe, né, doutora? Passa a ser uma avaliação incompleta. O toque retal ainda é o nosso maior, que nos dá um dos maiores subsídios para a gente, se o indivíduo tem ou não tem alguma patologia prostática. Então, nós temos 3 patologias fundamentais na próstata. Então, nós temos o câncer de próstata, que é o adenocarcinoma de próstata. Nós temos a infecção prostática, que é chamada de prostatite.
e se divide em duas, tem a aguda e a crônica, e tem o tumor benigno, que é a hipertrofia prostática benigna, que vocês já conhecem. Então, a prostatite, na grande maioria das vezes, maior parte das vezes, ela é causada por bactérias, mas nós podemos ter prostatites virais e prostatites só inflamatórias, sem nenhum agente etiológico. Ela atinge mais ou menos 10% dos homens, na faixa etária de 30 a 50 anos de idade, e na grande maior parte das vezes a via de entrada é pela uretra ou através de um contato sexual, mas através de doenças sistêmicas, ou seja, depois que o indivíduo sofre um resfriado forte, e aí o agente etiológico é viral, o indivíduo pode evoluir para uma prostatite que acaba se agravando e se transformando numa prostatite bacteriana grave. Então é muito comum o indivíduo nos procurar e dizer, olha, há 2 semanas eu estava com um quadro infeccioso e ele acaba desenvolvendo um quadro de prostatite, tem que internar no hospital grave, com tremores, dificuldade miccional, mau estado geral, febre, e isso é uma prostatite aguda. E muitas vezes essa prostatite aguda pode evoluir para casos de sepsemia. Uma outra situação que é muito comum, e falando um pouquinho de câncer de próstata, hoje nós estamos vendo muita prostatite. Por quê? Porque está se indicando muita biópsia prostática para avaliar um possível câncer de próstata. E uma vez que você cutuca a próstata e tem alguma bactéria lá dentro, o indivíduo evolui com uma prostatite aguda, faz um tremor, e eu já presenciei um paciente morrer na minha frente, porque não deu para salvar o indivíduo. Cutucou a próstata dele, ele tinha uma bactéria grave na próstata, ele fez uma sepsemia grave, entrou em choque e morreu, na minha cara. Não tinha nada. Você cutucou o vespeiro. Triste pra chuchu. Mas ele tinha um PSA alterado, ele tinha tudo de câncer de próstata, só não teve a resposta final. A biópsia de próstata se faz via transretal. Então, quando a gente pede um ultrassom transretal mais biópsia. E aí você pede ou uma biópsia dirigida, quando você vê o nódulo, quando tem uma bolinha, aí você vai aqui e tira vários fragmentos, ou quando não tem áreas suspeitas na próstata, você pede uma biópsia randomizada. Então, você pode colher 12 fragmentos, 18 fragmentos, sempre acima hoje de 12 fragmentos. Por que pareça, nós evoluímos muito na história da biópsia prostática, porque hoje a gente tem ultrassom transretal, o probe é fininho, mas quando eu comecei a urologia, a gente fazia a biópsia, colocava o dedo, sentia a área suspeita, colocava uma agulha e colhia um fragmento, dirigida naquele fragmento. Mas não é sempre que a gente, no toque, pega o nódulo prostático. Então, hoje em dia, a medicina evoluiu, hoje em dia os equipamentos evoluíram, se baratearam, em qualquer lugar você tem um bom ultrassom transretal e consegue ver nódulos chamados hipoecóicos. Por que hipoecóico? Porque o ultrassom é uma onda acústica, então ele capta pouco o som. E aí mostra uma área bem típica, e o ultrassonografista vai lá e arranca um pedacinho. Pode tirar vários pedacinhos. Muitas vezes, associado a esse ultrassom, a gente tem o Doppler. Então, se é uma área de maior vascularização naquele nódulo, fala mais ainda, sugere mais ainda que seja um nódulo maligno, e você vai lá e biopsia. Quer dizer, são vários recursos que a gente tem hoje em dia para ter uma acurácia, ter uma certeza absoluta de que você está biopsiando algo sugestivo de ser câncer de próstata. Tem uma parte da próstata que é impossível detectar através do toque e através do ultrassom transretal é fácil de você conseguir biopsiar e detectar, que é a região onde com maior frequência nós temos os tumores, que é a zona de transição. Entendeu? Mas pelo toque você consegue ver uma superfície da próstata.
entendeu? Que na maior parte das vezes é onde você tem os tumores, que fica na periferia da próstata. Por isso que você fica nessa porção aqui. Por isso que você consegue ver, não próximo à uretra. Mas tem uma outra região, como eu falei, que é chamada zona de transição, que a gente consegue mudando a angulação do probe de ultrassom. É muito parecido o sintoma de infecção urinária e prostatite. Normalmente você detecta através do toque retal. Na infecção urinária não cai tanto o estado geral do paciente, na prostatite aguda derruba o estado geral do paciente, ele evolui com febre, calafrios, mau estado geral. É uma infecção urinária complicada. E aí você vai procurar qual é a causa, é a prostatite. Então, nós temos a prostatite aguda, que, como eu falei, febre, tremores, fraqueza, ardor para urinar, muito parecido com infecção urinária, urgência para urinar, muito parecido, a urina fica escura, muitas vezes com sangue, com cheiro forte, e você faz o exame da próstata, você pode fazer um toque e colher uma secreção prostática para ser específico no tratamento e pedir uma cultura dessa secreção. E uma coisa muito interessante é se você dosar o PSA desse indivíduo. O PSA é um marcador de câncer de próstata, é chamado antígeno prostático específico. E o PSA pode se elevar numa proporção muito grande. Esse PSA, que é normal até 2,5, no caso de prostatite, pode chegar a 200. E você pode seguir o PSA para ver como está a evolução da doença. Se o indivíduo começa a melhorar, esse PSA começa a baixar progressivamente. O tratamento é repouso, banhos de assento, vale para tudo. É uma história engraçada. Eu sou casado há 25 anos, minha esposa, na grande maior parte das vezes, atende o telefone da minha casa e ela recomenda para todo mundo, desde uma encravada até dor de cabeça, banho de assento, que é a maior orientação do urologista. Banho de assento resolve qualquer problema. Entendeu? Anti-inflamatórios, que funcionam também como analgésicos para aliviar o desconforto miccional, e antibióticos, na maior parte das vezes por via oral, quando o indivíduo está em mau estado geral, interna esse indivíduo, entra com antibiótico de amplo espectro, de gerações acima do que você está habitualmente acostumado a prescrever. Porque existem as Escherichia coli que coabitam com a gente, tem aquelas que são extremamente agressivas, né? É muito interessante porque na próstata e nos casos de prostatite crônica, na maior parte das vezes a bactéria ela fica dentro da próstata, envolvida numa cápsula e fica quietinha. Quando cai o nosso sistema imunológico, ela rompe essa cápsula e solta toxinas, e aí dá aqueles casos de que o paciente vai te relatar: doutor, acordei no meio da noite com um tremor absurdo, fui fazer xixi, saiu com sangue, dificuldade urinária, aí você mata a charada na hora. Tá? O tremor fala a favor de que ele rompeu a cápsula e liberou toxinas. E aí é perigoso porque é um quadro de bacteremia que pode evoluir rapidamente para um quadro de sepsemia. Não brinque com prostatite. E todos nós podemos estar acometidos, né? Ciprofloxacina hoje está respondendo cada vez menos para qualquer tipo de doença. Nós que temos uma clínica no dia a dia, infecção urinária que pegava bem, hoje já não pega mais, é complicado. E falar sobre a ciprofloxacina original, do laboratório Bayer, e as genéricas, existe uma resposta completamente diferente às genéricas. Porque hoje você tem uma que custa R$150, um curso de tratamento, outro custa R$20. E é facilmente trocável nas farmácias, entendeu? É um detalhe da nossa vivência diária. Não adianta você, vai lá e compra. O cara chega na farmácia, toma, doutor, não estou melhor. Não melhora, não melhora, não melhora. E aí que está o problema.
A hiperplasia prostática benigna, HPB. Vocês são do grupo do Tansulão, vocês estão acostumados com esse tipo de patologia. Ela acomete hoje indivíduos acima de 40 anos de idade, numa frequência de 80% a 90%. 10% deles hoje requer cirurgia. Antigamente a gente operava todas as próstatas, hoje a gente opera muito pouco. É uma tristeza, porque nós somos urologistas, cirurgiões, a nova geração não sabe nem mais fazer uma prostatectomia transvesical, fazem muito pouco ressecção endoscópica de próstata, por quê? Porque tem drogas maravilhosas aí no mercado que resolvem o problema do indivíduo. Então, hoje as indicações cirúrgicas ficaram em 10%, quando antigamente eram 90% dos casos operados. Então, tem indicações absolutas. Uma delas é a presença de infecções urinárias de repetição, presença de calculose vesical, pedra na bexiga. Aí é indicação absoluta. E, naturalmente, próstatas enormes, né? O bexigoma é quando o indivíduo entrou em retenção urinária aguda, e você tem que colocar uma sonda. Mas muitas vezes você trata o paciente de bexigoma com um curso de 1 semana de tansulosina, e esse indivíduo passa a urinar depois. Continua urinando mal e ele precisa fazer alguma coisa depois. Mas você tira ele da crise aguda de retenção. A última história, só para vocês terem ideia, a última história sobre a indicação do tratamento do HPB e do acompanhamento do HPB, hoje um parâmetro importante, e talvez mais importante do que ver o tamanho prostático, é ver a parede da bexiga, a espessura da parede da bexiga. Hoje em dia, nos Estados Unidos, todo mundo pede e vem no laudo a espessura da parede da bexiga. Porque significa que o indivíduo pode ter uma próstata pequena, mas essa próstata é obstrutiva. E com 40 anos de idade, essa bexiga já tem que fazer muita força e ela começa a se hipertrofiar. Ela é um músculo, chama músculo detrusor. Significa que lá na frente, com 60 anos, esse indivíduo vai ter uma falência da parede da bexiga. É um músculo, se você faz isso, vai crescer a tua musculatura. A bexiga é a mesma coisa. Então você acompanha a espessura da parede da bexiga. Esse é o parâmetro mais importante. Mas o problema maior é essa bexiga entrar em falência lá na frente, esse indivíduo ter retenção urinária, esse indivíduo muitas vezes não tem o que fazer e desenvolve um quadro chamado de bexiga neurogênica, dependente de sonda, de cateterismo intermitente, para o resto da vida. Por isso que, então, hoje em dia, em decorrência disso, uma vez que você acompanha esse indivíduo jovem que tem o espessamento da parede da bexiga, esse indivíduo sem sintoma nenhum já tem indicação de iniciar o tratamento com tansulosina ou com outras drogas. Isso que é importante. Não é para entrar com a tansulosina quando o indivíduo só tem problema. Já é um tratamento preventivo. A indicação da cirurgia é quando, de uma vez por outra, o tratamento medicamentoso não fez efeito. Você tentou ao máximo, o indivíduo está péssimo com as medicações de ponta, aí você indica a cirurgia, você precisa resolver. Hoje tem várias técnicas que são variantes da ressecção endoscópica de próstata, uma delas é vaporização, outra é green laser, que foi feito naqueles pacientes que tomam medicação anticoagulante e não pode suspender o anticoagulante, então não sangra nada na cirurgia, é um espetáculo, é um pouquinho mais demorado do que habitual, mas hoje em dia a ressecção de próstata com um bisturi de última geração também não sangra. Não, na maior parte das vezes os pacientes têm sintomas irritativos e depois essa próstata começa a crescer e determina sintomas obstrutivos. Mas numa fase inicial, principalmente é sintoma irritativo. É aquele paciente que acorda muitas vezes à noite, não consegue assistir um jogo de futebol, que tem que ir no banheiro, não consegue ficar 2 horas no cinema, que tem que ir no banheiro no meio do filme. Depois evolui para o sintoma obstrutivo, é que ele vai urinar e o jato sai fraco, é aquela urina que cai no pé, que sobra um gotejamento terminal e assim por diante. Quando ele tem os dois componentes, irritativo e obstrutivo, a associação é o tratamento ideal.
Não, são dois grupos. Tem aquele paciente que fica para o resto da vida com sintoma irritativo. Tem aquele que fica com sintoma obstrutivo e tem o que tem os sintomas mistos. Né? Tem pacientes que têm próstatas enormes e está urinando igual a um paciente com uma próstata de 15 gramas. E o outro tem pequeníssima e tem sintoma exuberante. Mas, na grande maior parte das vezes, esse paciente que tem próstatas enormes, se você pedir o ultrassom da parede da bexiga, a parede já está espessada. É que ela ainda não entrou em estafa. Então, já é um outro parâmetro para você avaliar. Uma outra coisa que te dá uma acurácia na avaliação desses pacientes que você fica na dúvida, que tem próstatas enormes e não tem sintoma, é pedir um exame chamado estudo urodinâmico. Estudo urodinâmico, se coloca alguns probes na bexiga, na uretra, no reto, se você simula uma micção e sai um gráfico que vai nos mostrar qual é o resíduo que sobra na bexiga, vai nos mostrar como é que está a musculatura do detrusor, que é o músculo da bexiga, vai saber qual é a capacidade da bexiga e assim por diante, a complacência e assim por diante. Então, quando você fica na dúvida, tem que pedir um estudo urodinâmico. Aí você consegue ter uma documentação que ele tem que tratar clinicamente com uma droga, com as duas drogas ou a indicação da cirurgia. Então, vocês já estão acostumados com os sintomas, que é jato fraco, gotejamento terminal, urgência miccional, uma maior frequência noturna, que é a nictúria ou noctúria, e podendo esses indivíduos evoluírem para hematúria, retenção urinária, bexigoma e assim por diante. Então, o paciente chega no nosso consultório, na maior parte das vezes, hoje não existe um tabu, na maior parte das vezes as esposas mandam os maridos de 50 anos de idade fazer um check-up no consultório. Esse indivíduo vem e nos relata, e nós temos uma escala de sintomas já estabelecido pela nossa sociedade de especialidade, onde você pergunta a frequência de micção noturna, a pressão do jato miccional, se o indivíduo consegue ficar 2 horas sem urinar durante o dia, quando ele acaba de urinar, se sobra urina dentro da bexiga, a sensação que ele não esvaziou completamente a bexiga, e se ele muitas vezes tem urgência miccional, tem que sair correndo, procurar um banheiro desesperado, e tem perdas urinárias, se ele acaba fazendo xixi na calça. E tem aqueles pacientes, como é que o senhor está urinando? Se você não detalhar, muitos contam, por conta do trânsito de São Paulo, que andam com uma garrafinha dentro do carro. Essa garrafinha... Então, se o cara contou que tem uma garrafinha dentro do carro, é uma tristeza. Só que ele se adaptou, aquilo é normal para ele. É normal para ele. Então, dê atenção, se dedica a tirar a história adequada do paciente, converse com o seu paciente. Não simplesmente, como é que o senhor está? Eu estou bem. O senhor está urinando bem? Estou urinando ótimo. Só que ele não contou da garrafinha. Entendeu? E o próximo passo é você fazer o exame físico desse indivíduo, fazer o toque retal e sentir essa próstata. Você pode, numa segunda visita, fazer o toque ou na própria visita que ele te procurou a primeira vez. Por que numa segunda visita? Porque muitas vezes você faz o toque e você pode ter uma discreta elevação do PSA. É altamente questionado, surgiram vários trabalhos que falaram que aumenta, não aumenta. Eu, rotineiramente, bato um papo com o indivíduo, peço os exames quando ele retorna, eu faço o toque e eu olho os exames. E aí já discuto com esse indivíduo. Então, história, se dedicar ao paciente, tirar a maior parte das informações detalhadas, pedir um PSA, pedir um ultrassom, e aí você vai à frente na solicitação de exames conforme ele tem uma ou outra queixa. O exame de eleição é o PSA. Quando se pede o PSA e quando se faz uma avaliação prostática, na população geral, homens na faixa de 50 anos de idade,
quando tem algum familiar consanguíneo que teve câncer de próstata, se inicia o check-up aos 40 anos de idade. Por quê? Porque existe uma hereditariedade importante em relação ao câncer de próstata. Eu vou falar isso no tema de câncer de próstata. Então, hoje nós temos os inibidores da 5-alfa-redutase, nós temos os alfa-bloqueadores, Tansuron, e nós temos uma gama de cirurgias, e essa é a cirurgia clássica convencional que mais se faz no mundo, no homem, que é a ressecção endoscópica de próstata. Que basicamente você introduz pela uretra e você vai, como se fosse uma escavadora, vai cavando essa próstata, os fragmentos caem para dentro da bexiga e através de um aparelho de sucção você aspira esses fragmentos. Hoje, enfim, nos grandes centros não é feito mais assim, aqui é acoplado um vídeo e você assiste na televisão. Você grava o vídeo e dá de presente para o paciente em alta definição para ele assistir em casa. Na minha experiência, eu dou para todos. Nenhum assiste. Morre de medo de assistir, de ficar impressionado. É a maior frustração do médico. Porque eu falo lá, é verdade, eu falo, sua cirurgia foi linda. Sabe quando você faz? Eu falo, eu vibro. Sua cirurgia foi maravilhosa. Assista. Aí quando ele volta, o senhor assistiu? Deus me livre, não chego nem perto do DVD. Não assistem. Nem para cálculo, nem laparoscópica, nem o robô, a cirurgia robótica, que a gente faz muito hoje, que é lindo para a gente. Mas é lindo para a gente. O paciente é outra coisa. Né? É o filme de Boris Karloff, né? Filme de terror. Bom, e o tema principal, aonde se usa Eligar e o porquê se usa Eligar. Então vamos lá. O adenocarcinoma de próstata é o câncer mais comum do homem. Hoje em dia, por incrível que pareça, a gente está pegando cada vez mais precoce, porque a gente está fazendo o check-up cada vez mais precoce. É uma tristeza pegar um indivíduo com 39 anos de idade, que tem história familiar, que o vô, o pai, o avô, o bisavô, ele sabe que morreu jovem, sofrendo de dores na coluna, etc. Tal. Então, é uma tristeza, mas a medicina evoluiu para isso e a gente está conseguindo, hoje, detectar mais precocemente e curar, na grande maior parte das vezes, esses pacientes. Quando comecei a urologia, a única coisa que existia para resolver um câncer de próstata, depois da gente fazer o toque com uma agulha, era a retirada dos testículos. Era a única coisa que existia. E esse cara, infelizmente, morria pouco tempo depois, com dores ósseas, com retenção urinária, e era uma morte horrorosa. Hoje em dia tem muita coisa para se fazer para você conseguir postergar a vida dos pacientes. Enfim, a indústria farmacêutica se dedicou, evoluiu, aprimorou, e hoje você consegue dar uma coisa que é muito importante para esse indivíduo com câncer, que chama-se qualidade de vida. E essa é a nossa função, oferecer para ele uma sobrevida maior com qualidade de vida. Então, isso, por incrível que pareça, é a próstata retirada do paciente. Quando a gente faz a cirurgia prostática, nós tiramos a próstata, a vesícula seminal, os gânglios que estão próximos, que nos ajudam no estadiamento da doença, depois eu vou explicar o que é isso para vocês, e se costura a bexiga na uretra do indivíduo. Uma próstata nos estadios avançados, numa doença avançada, o primeiro lugar de metástase é a coluna lombosacral. Então ele morre de dor na coluna. Então, aí você tem que entrar com analgésicos potentes, é uma coisa muito triste, entendeu? Lá atrás, 20, 25 anos atrás, o paciente vinha lá, dificuldade miccional, morrendo de dor na coluna. Então você já tinha uma ideia que ele já estava com metástase óssea. Entendeu? Hoje, você pede cintilografia óssea, que é um mapeamento ósseo, tem toda uma sequência de exames padronizados para fazer a avaliação desse indivíduo.
Então, essa próstata ela foi tirada por via aberta, com um corte. Hoje em dia, essa próstata pode ser retirada por via laparoscópica, com os furinhos na barriga, ou ela pode ser retirada por via laparoscópica e o robô. O robô, ele é nosso escravo. Nós ficamos num console, sentado, com um joystick, igual Nintendo, etc. E lá as pinças vão se mexendo. É a revolução na história da medicina, é lindo, é um espetáculo. A mãozinha do robô, ela faz 360 graus, então ela não faz o nosso movimento, nós não conseguimos fazer 360 graus, a mão faz. Ela aproxima o campo que você olha aqui, você só não enxerga a célula, mas você enxerga a estrutura de perto. Você faz a cirurgia olhando num campo em perspectiva, porque é 3D. Então, é um espetáculo. É um espetáculo. Qual o maior problema? Existe uma curva de aprendizado para se operar nisso aí, e que requer muitas cirurgias. Então, hoje, o robô que se utiliza chama-se Da Vinci, e o nome é bem sugestivo mesmo, de excelência, né? Em São Paulo, nós temos no Hospital Albert Einstein, no Hospital Sírio-Libanês, no Hospital Oswaldo Cruz, e, se eu não me engano, está chegando, o professor Miguel Estrugi está comprando um para o IGESP lá. Como? O ICESP. IGESP é Estudo de Gastroenterologia, ICESP. A nova geração, por incrível que pareça, a molecada hoje vai ser expert em robô. Hoje, eu garanto para vocês que não tem mais que 10 profissionais no Brasil que operam bem com robô. Então, está ainda no começo. Esses 10 concentram a maior parte das cirurgias, eles acabam operando bem. A cirurgia aberta convencional, só para vocês terem uma ideia, é interessante falar para vocês, de curiosidade, a cirurgia aberta convencional demora entre 2 a 3 horas para você tirar a próstata de pele a pele. A cirurgia de robô demora de 3 a 5 horas. Hoje, para você poder trabalhar com robô, você tem que ter uma certificação da empresa do robô, da Intuitive Medical, que é a empresa que desenvolveu esse robô. Então, no meu caso, o Hospital Albert Einstein me mandou para os Estados Unidos para eu me habilitar o robô, para eu poder mexer no robô. E eu fiz um treinamento com um cidadão, que ele é um indiano, chama Vipul Patel. Vipul Patel é o cara mais famoso na história do robô cirúrgico. Vipul Patel é desse tamanhinho, ele tem, na faixa etária de 40 anos de idade, ele já tem ao redor de 5.000 cirurgias de robô prostáticas. A Intuitive montou em Orlando, num bairro que não parece Orlando e parece Boston. É lindo, chama Celebration. Quem for para Disney vai visitar Celebration, que parece que tem aquelas ruas de Boston, com aquelas casinhas, com plantas, com lagos, e lá construíram um hospital no meio do bairro Celebration, chama Celebration Hospital, e esse indivíduo passou a ser um indivíduo de referência para treinar e para operar. Todo mundo dos Estados Unidos vai operar com Vipul Patel, mas naturalmente tem um cara em Nova York, tem um cara na Califórnia, mas são poucos as estrelas do robô. E eu, quando fiz o treinamento, eu acompanhei ele, e ele começava a operar às 7 da manhã até às 2 da tarde, depois ele fazia consultório. Ele fazia 7 prostatéias radicais robóticas. A mais rápida em 50 minutos, a mais lenta em 1h10. Impressionante, padronizado, ISO, padronizado. Parecia que ele estava operando o mesmo paciente. Se você saísse da sala e fosse outro paciente no mesmo tempo cirúrgico, era exatamente igual. Ele não mudava um movimento.
Um cara, ele era um robô comandando um robô que operava o paciente. Impressionante. É um espetáculo. O cara é uma máquina. Só para vocês terem uma ideia do custo dessa cirurgia, hoje, sair do Brasil e ir para lá, custa $50 mil. Esse hospital, junto com a indústria, oferece esse pacote cirúrgico para ser operado lá pelo Vipul Patel com o robô. É uma revolução na história da urologia, é uma revolução na história do tratamento do câncer de próstata. Então, por que o indivíduo é acometido de câncer de próstata? Qual é a população mais suscetível? Aqui já deu para ver uma dieta, para nós, uma dieta rica em gordura. O indivíduo, além de morrer de outras patologias, ele pode morrer do câncer de próstata. O mais importante é a história familiar. Então, quando o indivíduo tem um parente de primeiro grau, ele tem o risco aumentado de 2 vezes. Essa população, não tem dúvida, é a população que começa o check-up com 40 anos de idade. Então, uma vez que eu diagnostico o câncer de próstata num avô ou num pai, eu mando ele trazer todo mundo da família que tem acima de 40 anos de idade. Obrigatório. Por quê? Porque tem um risco maior de desenvolver. Quando tem um parente de primeiro grau e um parente de segundo grau, o risco já sobe para 8,8 vezes a chance desse indivíduo desenvolver câncer de próstata. E como em toda a história da medicina, hoje em dia a genética é extremamente importante e você hoje consegue diagnosticar as mutações de alguns genes. Isso é muito comum você detectar em câncer de mama, que são os genes BRCA1, BRCA2. Então, é o mesmo gene do câncer de mama quando você tem na próstata, que existe uma correlação importante, então você tem que perguntar para o indivíduo se alguém na família dele, se a mãe ou a avó teve câncer de mama e ficar em cima desse indivíduo, que esse indivíduo pode desenvolver também câncer de próstata. A etnia é extremamente frequente nos Estados Unidos, os afro-americanos terem uma incidência altíssima de câncer de próstata. Isso vale para o Brasil? Não. Por que não? Porque os negros que vieram para o Brasil não são da mesma região da África, porque os nossos são descendentes dos escravos, não vieram da mesma região da África dos negros americanos. Eles vieram de outros países, de outras regiões da África. Então, os negros americanos têm as maiores incidências do mundo. Mas alguns trabalhos feitos pela Sociedade Brasileira de Urologia viu que os negros brasileiros também têm uma incidência mais aumentada do que a população geral. Os escandinavos também têm uma população, uma incidência aumentada, e acredita-se que os escandinavos, por morarem nos países que têm invernos rigorosos, se alimentam com alto teor de gordura e, por tabela, eles têm câncer de próstata. O uso de anabolizante, que basicamente é a testosterona, naquela população de risco de câncer de próstata, você está dando chance para o indivíduo de desenvolver. E, bem pontual a tua pergunta, por incrível que pareça, hoje está na moda, toda a molecada frequentar a academia. Quem alimenta os nossos filhos, sobrinhos, de anabolizante é o dono da academia, é o técnico, é o personal trainer. Dão injeções de cavalo, testosterona, tal, é uma tristeza. E aí elas começam com espinha, começam a ter pelos no rosto, engrossa a voz, é um horror. Ficam com uma pele oleosa. O maior problema é esse indivíduo também endurece aqui e amolece em outros lugares. Né? Esse é o maior problema. É verdade, é uma loucura. Aí ele vem procurar a gente no consultório. Então, o diagnóstico, o indivíduo que te procura para fazer o diagnóstico, uma história clínica detalhada. Então, voltamos lá à hipertrofia, sempre pergunta, o senhor tem história familiar de câncer de próstata? História de câncer de mama na família. Importantíssimo isso. Você pede um PSA, pede um ultrassom para ver como é que está o trato urinário completo,
faz o toque retal. Aí você recebe um PSA alterado, um toque alterado, esse indivíduo tem indicação de fazer um ultrassom transretal com biópsia. Esse é a sequência normal. Mas existem aí N variantes, N variantes. Por quê? Porque o PSA pode errar numa faixa etária de 25%. Toque retal pode errar numa faixa etária, numa faixa de 25%. Eu falei faixa etária, está errado. Ele pode errar em 25%. Então, você tem que somar e você tem que, na maior parte das vezes, ter um bom senso para pedir ou não a biópsia transretal de próstata. Um dado extremamente importante é a evolução desse PSA. É aquele indivíduo que tem o PSA baixinho e de uma hora para outra esse PSA começa a subir. Ou o indivíduo tem o PSA baixinho e ele tem um pico de PSA. Então, o importante é você acompanhar esse paciente desde os 40, 50 anos de idade até os 60 anos de idade, quando esse PSA começa a fazer uma curva. Opa, tem alguma coisa aí, acende uma luzinha vermelha, fala, vai atrás, que pode ser que você diagnostique um câncer de próstata. Nas próstatas exageradamente aumentadas, o PSA pode subir, que é uma outra circunstância de elevação de PSA. Prostatite, infecções, manipulação da próstata, ou seja, você fez o toque, aquele andador de bicicleta, hoje está na moda, o cara faz 80 quilômetros no fim de semana, segunda-feira ele vai no laboratório e colhe o PSA, pode vir alterado. O indivíduo fez, como? Andar a cavalo, o indivíduo fez colonoscopia e fez o PSA, o indivíduo fez qualquer manipulação do trato urinário, fez uma cistoscopia, pode elevar o PSA. E mesmo uma relação sexual. Então você tem a orientação do laboratório, o indivíduo ficar em abstinência sexual de 4, 5 dias, de 3 a 5 dias e colher o PSA. Uma das coisas importantes quando você pergunta para o paciente história familiar de câncer de próstata, sim, o meu avô. Com quantos anos ele foi diagnosticado com câncer de próstata? Ele foi diagnosticado com 55 anos de idade. Aí você fala, opa... Ok. Mas não pode... ele teve com 80 anos de idade. Aí tudo bem, você relaxa. Porque 50% dos indivíduos com 80 anos de idade vão ter diagnosticado um câncer de próstata. O indolente é aquele que você pega sem querer, sem manifestar sintomas. O cara faz uma cirurgia para hipertrofia prostática e descobre. Isso é o indolente. Uma vez que você tem o diagnóstico de câncer de próstata, o material tem uma classificação de agressividade da célula. Isso é chamado de escala Gleason. Eu vou explicar para vocês. Então, são várias coisas. Mas esse indivíduo, ele tem sintomas típicos de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que é DAEM, que é chamado antigamente andropausa. Esse indivíduo é monitorado o PSA dele, está bonitinho, está baixinho, está estável, aí você está autorizado a fazer reposição hormonal. Mas não é contraindicação o fato dele ter histórico familiar. E aí, depois de administrar, peça um follow-up desse PSA e da testosterona para saber se ele melhorou. Mas não é contraindicação. Por incrível que pareça, hoje também não é nem contraindicação, uma vez que você tirou a próstata desse indivíduo por câncer e esse indivíduo pode fazer a reposição se você acompanhar o PSA. Eu, particularmente, não faço. Mas, hoje em dia, é consenso que você até pode fazer a reposição desse indivíduo. Mas tudo você entrando em acordo com o indivíduo para, olha, existe uma chance de renascer aí o tumorzinho, entendeu? Por incrível que pareça, o PSA, no nosso último congresso americano de urologia, da AUA, Associação Americana de Urologia, se estabeleceu que o PSA não é obrigatório na avaliação. Ou,
se você entrar em acordo com o seu paciente, você pode não pedir o PSA na avaliação. Isso através de um estudo populacional. Para os Estados Unidos, custa muito caro fazer um rastreio populacional de PSA. Por isso que saiu essa norma. Mas numa clínica onde você tem o paciente na sua frente, você estabelecer isso com o paciente é muito complicado. Porque a nível populacional, você fazer uma avaliação prostática, lá no fim, na estatística dele, não diminuiu a mortalidade do câncer de próstata. É isso que eles avaliam. O começo e o fim, as duas pontas. Então, para que você fazer um check-up se não vai diminuir a mortalidade? Mas, individualmente, com o paciente na sua frente, caramba, você não vai... Algum de vocês se sentiria confortável se o urologista falasse assim, o senhor volta um dia aí. Complicado, complicado.